Em 2005 houve o plebiscito do desarmamento aqui no Brasil. E aí na época o que eu pensei? Eu falei, nossa, a arma é uma coisa feita para tirar vidas, é uma coisa feita para violência, então é uma coisa ruim e tal. Então eu sou a favor do plebiscito porque, nossa, se uma vida só que seja for salva por causa disso, já valeu a pena votar que sim. E aí eu questionei isso e mudei minha opinião. Eu vou tentar deixar esse vídeo o mais curto possível, só deixar aqui a minha opinião. Não vou fazer um vídeo comprido, cheio de argumentos técnicos, mesmo porque você tem muitos outros vídeos no YouTube que você compara de uma maneira muito mais clínica, vamos dizer assim, os dados técnicos, etc e tal. De todos os temas polêmicos que eu questionei para formar a minha opinião, eu acho que esse foi o mais difícil, que eu mais demorei para chegar a uma conclusão. Esse tema ele não é simples, e quando uma pessoa tem uma visão simplista disso, muito provavelmente ela está usando ou absorvendo os argumentos errados. O vídeo não é especificamente sobre o Estatuto do Desarmamento, porque como tudo no Brasil ele é extremamente mal feito, tem uma série de contradições entre calibres que podem, que não podem, enfim, é muito mal feito. Mas isso não é contra o Estatuto em si, mas é contra o desarmamento civil, porque por mais bem feito que fosse esse Estatuto, eu já seria contra ele na sua essência. Bom, uma coisa que eu tenho visto muito, as pessoas que defendem ou são contra o desarmamento aqui no Brasil, normalmente elas têm já uma visão pré-formada e elas pegam os argumentos delas e ajustam para aquelas visões que elas têm, ou seja, elas não analisam os argumentos friamente e decidem se aquilo é ou não um bom argumento. Elas simplesmente falam, bom, eu sou contra ou eu sou a favor, então todos os argumentos contra são bons e todos os argumentos a favor são ruins e vice-versa. E eu acho que as pessoas não deveriam ser assim, as pessoas deveriam analisar isso de uma maneira muito mais fria e muito menos emocional. A verdade é uma só, é impossível se obter uma conclusão comparando dados de leis armamentícias com outros dados, como violência, assaltos, suicídios, acidentes. É impossível você relacionar a permissividade ou a não permissividade de armas com esses dados. Por exemplo, existem países com muita restrição à arma que tem muitas taxas de morte por arma de fogo. Tem país que é o contrário, tem país que tem muita permissividade e tem baixa taxa de homicídio por arma de fogo. Isso por uma série de razões. Você tem, às vezes, países que estão em guerrilha, que tem muito terrorismo, que tem guerras com outros países. Você pode citar exemplos pontuais de países que, nossa, esse país tinha muita violência, aí liberou a arma e teve menos. Ou o contrário, você tinha pouca violência, aí liberou a arma e você teve mais violência. Até hoje você não tem um dado direto que ligue violência com arma de fogo. Você não tem, mais uma vez, porque você tem um monte de outras variáveis que você não está isolando. Ou seja, você não consegue pegar dois países exatamente iguais e comparar os mesmos níveis de pobreza, os mesmos níveis de IDH, os mesmos níveis de educação e pegar e falar o seguinte, bom, nesse país nós vamos ter uma legislação branda em relação a armas. E nesse país nós vamos ter uma legislação extremamente agressiva contra armas. E comparar os dados desses dois. Você não tem isso, você tem uma série de variáveis que você não consegue isolar para realmente ver o efeito das leis sobre armas, sobre outros aspectos da nossa sociedade. Existem bons argumentos e maus dos dois lados. Existe gente que fala, não, mas você aumenta a arma, você aumenta suicídio, você aumenta a arma, você aumenta a violência, você aumenta a arma, aumenta acidente, enfim, tem uma série de argumentos dos dois lados. Primeiro, a galera contra o desarmamento, ou seja, a favor do armamento civil, eu acho que a galera devia parar um pouco de usar dois argumentos. São, na verdade, os dois que eu acho mais fora de senso. É argumento apaixonado que não faz o menor sentido. O primeiro é que, nossa, todo governo desarma a sua população antes de instalar uma tirania, antes de instalar uma ditadura. Galera, isso não pode ser um bom argumento, porque na verdade existem vários, inclusive a grande maioria dos países que são desarmados, não tem e não tiveram tirania. Você não pode relacionar isso diretamente. Você não pode pegar e falar assim, não, o governo está desarmando a população para instalar uma ditadura aqui. Isso eu acho que não é um argumento bom. E também tem muita gente que compara os dados de violência com os dados dos Estados Unidos, porque na verdade é o seguinte, os Estados Unidos é o extremo da permissividade de armas. Você tem estados lá que você não precisa de nada para comprar uma arma. Você pode ir na padaria, comprar um pão, passar na lojinha do lado e comprar uma metralhadora. Só que eu acho que isso não pode servir de base para você comparar com outros lugares, porque você também tem outros países muito restritivos a armas e que você não tem violência. Então, por exemplo, você pega a Holanda, a Alemanha ou até alguns países que você tem
muita restrição a armas e você tem pouca violência. Então isso também não é argumento. Por outro lado, a galera que é contra o armamento civil, que é pró o Estatuto do Desarmamento, eu acho que tem argumentos que vocês não devem usar, cara. Por exemplo, não, mas você vai liberar arma, então vai ter um monte de acidente. Meu, isso não é argumento. Tem um monte de outras coisas que poderiam causar acidente e ainda assim são liberadas. Botijão de gás, tanque de gasolina em carro, o próprio carro em si, faca, tesoura. Galera, tudo causa acidente. Então você não pode simplesmente falar, não, isso causa acidente, você não pode permitir. Mesmo porque, frisando novamente, e tem vários outros países, eu não vou lembrar de cabeça agora, em que você tem uma legislação branda em relação a armas e você não tem altos índices de acidente com arma. E mesmo nos países que você tem muita taxa de acidente com arma, se você pegar em relação ao número absoluto de população, em número absoluto de armas, você vê que isso é um número pequeno. Ou seja, você querer justificar a proibição de 1000 armas porque uma causou acidente. E normalmente por imprudência do proprietário. Dá pra você entender mais ou menos? É a mesma coisa que eu peguei e falar assim, não, tem muito acidente de carro, então ninguém pode ter carro. Tá errado, isso não é argumento. E o outro argumento que o pessoal usa, que parece um pouco mais racional, mas também, a meu ver, não é que, nossa, o país não está preparado para um desarmamento. Galera, é o seguinte, do mesmo jeito que quem fuma maconha amanhã não vira um cracudo, não tem nada a ver, o país que libera armas simplesmente não é que amanhã você vai acordar e vai ter um monte de guerrilha na rua, vai ter um monte de gente brigando na rua e se atirando e você não pode sair na rua sem medo de tomar um tiro. Que preparação que tem esse país para pegar um estatuto e desarmar as pessoas, ou seja, invadir a liberdade individual delas e tirar esse direito de se proteger. Fora aquela galera utópica, né, que é bem esquerdinha mesmo, que o cara é o seguinte, ele é contra o armamento civil, então ele é a favor do desarmamento, ele também reclama da polícia, ele é contra a polícia, e aí você fala pro cara, meu, mas e aí? Quando tem algum problema, você faz o quê? Você liga pro Batman? E normalmente esses caras são justo aqueles que assim, vê uma briga de vizinho, normalmente o cara pega e faz o quê? Liga ao 90. Então, meu amigo, é uma grande contradição você ser contra a polícia e ser contra o armamento civil. Quer dizer, você está literalmente abrindo as pernas pros bandidos. Outra coisa que o pessoal fala muito é que, meu, não, mas com arma é muito fácil você matar uma outra pessoa. Galera, todos nós somos humanos. Você matar um outro ser humano, por incrível que pareça, não é algo tão difícil. Você pode matar com faca, com tesoura, com a sua própria mão e adivinha só, você pode matar com uma arma ilegal. Ou seja, o Estatuto do Desarmamento é totalmente ineficiente. Mesmo porque o bandido, ele não pegou e falou assim, não, agora veio o Estatuto do Desarmamento, não, então toma aqui a minha arma, vou devolver porque agora não pode. E aí, meu, por mais que você fale, não, você não deve reagir a assalto, não, se você tiver arma é mais um motivo pro bandido atirar em você, etc e tal. Cara, por mais que você ache isso, você não pode impor a essa pessoa que não faça isso. Por mais que você ache errado ela fazer esse tipo de coisa, você acha que ela vai se prejudicar fazendo isso, você não pode pegar e impor que ela não faça essa determinada coisa. Vamos ver o cenário atual. Olha que receita para dar ruim, olha que receita. Você tem hoje uma polícia com falta de contingente, você tem um país com extrema desigualdade social e econômica, você tem um país com baixa taxa de educação. E aí você faz o quê? Você desarma a população. Ou seja, quem tem arma hoje? A pouca polícia e os bandidos, cara. Meu, é uma coisa muito preto no branco. Você tem bandido armado, pouca polícia, população desarmada, legislação branda, justiça lenta. Meu, isso é uma receita, cara, pra você abrir a perna pro bandido. Aliás, eu até pergunto pra essa galera. Imagina o seguinte, imagina uma mulher indo por um caminho perigoso, totalmente sozinha e indefesa. Aí ela cruza com 2 estupradores, grandes, fortes e com sangue nos olhos. Qual que você acha que é a melhor defesa dela? Um livro de história? Um textão? Ou uma arma? É lógico que é uma arma, cara. E por mais que você fale, não, isso é ineficiente, etc e tal. Então imagina o seguinte, imagina que essa mulher seja sua mãe, sua esposa, ou sua filha, ou uma amiga, uma pessoa que você queira bem. Aí a história muda, não é mesmo? E aí é que tá, cara, você não precisa achar que o armamento civil é eficiente para combater a violência. Você não é obrigado a achar isso, mas você não pode impor a sua verdade sobre as liberdades individuais das outras pessoas. Ou seja, você não pode chegar e falar assim, não, eu acho que você se armar não vai adiantar nada contra bandido, então eu vou proibir você de se armar. Normalmente o primeiro erro que eu vejo é o seguinte, o pessoal associa a ser contra o desarmamento com ser a favor de armas, ou seja, o cara vincula você ser contra o Estatuto do Desarmamento com você gostar de armas, com você ser um cara violento, com você ser, entre aspas, um bandido ou um policial ferrenho defensor de políticas conservadoras. Não, cara, não tem nada a ver. O armamento não é
ligação direta com políticas de direita ou de esquerda, ou conservadorismo, ou nada, cara. O armamento simplesmente significa liberdade individual de você se proteger da melhor maneira que você achar. E não confunda liberdade em se armar com liberdade em atacar os outros, porque ninguém pode fazer mal ao próximo, seja com arma, seja com faca, seja com as próprias mãos, não interessa. Você tem que ser contra a pessoa fazer mal para o outro, mas não contra a liberdade individual dessa pessoa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de entrar no YouTube, digitar tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo.